Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Eu estava com saudade de vocês, a semana passada eu não subi live aqui para o canal, eu fiquei muitos dias acamada e pegou garganta e tive febre, não sei o quê, e vocês sabem, né? Eu trabalho com a minha voz. Mas o que me pegou no físico foi uma consequência de muitos ataques energéticos, né? Durante muitas noites. E felizmente eu tenho amigos e profissionais muito competentes na área da mesa radiônica, da apometria, da homeopatia e que me deram um help e aqui eu estou. O pior inimigo é o oculto, né? Mas com a força que eu tenho espiritual ligado à fonte, com a centelha divina que brilha no meu ser e com a energia amorosa, né? Eu estou aqui mais uma vez. E a live de hoje eu pensei bastante em fazer, porque as pessoas me perguntam sobre a estrela Polaris, sobre o continente antártico, sobre a Lua e uma série de coisas. E essa live ela vai ser mais extensa porque resumir mais de 30 anos de pesquisa em poucos minutos é bastante desafiador. Então, esta live ela tem a proposta de trazer elementos para vocês pesquisarem, refletirem e questionarem. Então, tudo começou porque eu sempre pensava assim, será que essas pessoas inteligentes, informadas, pesquisadores, enfim, eles são ridículos, eles são loucos? Onde é que está embasado esse outro caminho que eles trilham? E foi por aí que eu também fui, né? E hoje eu vou falar brevemente sobre a lua nova em Virgem e sobre 2 eclipses em Virgem, mas isso será um tema profundo e extenso numa próxima live. Aqui é o gancho para eu começar a apresentar algumas coisas para vocês, ok? Então veja, ontem, dia 23 de agosto, houve a lua nova em Virgem. Olha aqui, ó, Sol e Lua a 0 grau de Virgem. Veja o que você tem ali no seu mapa natal. E a gente sabe que a lua nova é do começo, né? Ela do calendário lunar. Toda lua nova representam 28 dias, né, de desdobramentos. Então, a lua nova em Virgem, você sabe que Virgem tem a ver com o labor, com o trabalho, com a saúde, com a consciência corporal, com a rotina. Então, veja este conceito dos monges beneditinos. Ora e labora, ore e trabalhe, nada cai do céu, né? Então a gente precisa colocar a mão na massa, que é Virgem. E do outro lado, aqui no caso do eclipse lunar total, que será em 7 de setembro, né? O Sol estará em Virgem e do outro lado a Lua em Peixes, que é um eixo, né? Não existem 12 signos despencados, são todos eixo. É terra aqui e água, né? Então, com relação à Lua em Peixes, uma frase de Rumi, um grande sufista da antiguidade, não és uma gota no oceano, és o oceano inteiro em uma gota. Né? Então vejam, a compaixão sem discriminação nos faz sentir secos e ressentidos. Ou seja, ali do outro lado em Peixes, se você for permissivo, né? E se você for vaquinha de presépio, e somatizando tudo, enfim,
você vai ser esvaziado, você vai ficar ressentido. A discriminação crítica de Virgem, sem a empatia e o cuidado piscianos, leva-nos a uma insatisfação emocional e, frequentemente, enreda-nos em coros ou coros inexpressivos. Então, tudo é um equilíbrio, é uma dualidade, não é? Falarei disso no próximo vídeo. E, sobretudo, por conta do nosso Brasil. O eclipse vai cair na data de comemoração de nossa independência. Para mim, o ascendente do Brasil é Peixes, outros astrólogos concordam, outros interpretam como sendo Aquário. Muito bem. Este eclipse vai ocorrer a Lua em Peixes na casa 1 do Brasil. E o que é a casa 1? É a imagem geral que se tem da coletividade dos habitantes, os propósitos do país. Quando uma lua nova ou eclipse recai sobre a casa 1, indica alguma mudança, reviravolta e agitação. O que está marcado para o dia 7 de setembro? Uma grande manifestação nacional. E o Sol estará lá na casa 7 dos outros. Olha aqui, ó. O Sol e Mercúrio. Mercúrio rege Virgem. O Brasil tem o Sol virginiano e Mercúrio, o regente, também. Ambos nessa casa 7. A casa 7 é do Ministério das Relações Exteriores, as relações diplomáticas e os diplomatas, as relações internacionais. Estamos vendo que não está nada suave uma série de situações para o Brasil. A COP30 está sendo bastante esvaziada. Problemas de sanções e de suspensão de vistos de passaporte de várias autoridades, questões de taxa e tarifas internacionais, a questão ali da Venezuela, as coisas não estão nada suaves. No mapa da astrologia mundial, a Lua é o povo e o Sol é o rei, o executivo, o governante. A Lua estará em oposição ao Sol e vice-versa. Conflitos e guerras, combates com outros países, inimigos nacionais, defesa nacional. Olha só, hein? E entre outras coisas também, né? Mas tudo isso eu vou falar lá no próximo vídeo, em detalhes profundamente. Então, eu começo essa live aqui, muito importante, falando de uma pessoa que é o Jacques Bergier e o Luiz Pauwels. Eles foram os fundadores da revista Planeta lá na França e que depois veio para o Brasil. Eles fundaram lá em 61, imagine. E só chegou aqui no Brasil em 72. E eu colecionava essa revista. Ela era quadradinha, de capa dura, impressionante. Não tinha nada aqui no Brasil falando sobre essas coisas do realismo fantástico, que é um termo do Jacques Bergier, que era escritor, jornalista, alquimista, espião e cientista francês. Então, com o Luiz Pauwels, ele criou o chamado realismo fantástico, que resultou em livros como O Despertar dos Mágicos. Eu li esse livro quando eu tinha 14 anos, onde denunciavam a imobilidade da ciência oficial entre textos de ficção científica e hipóteses, no mínimo ousadas, sobre alquimistas e cientistas obscuros. Daí, aqui no Brasil, o Inácio de Loyola Brandão foi convidado pela Editora 3 para ser o primeiro diretor da revista Planeta, em 72. Ele é um acadêmico, né? da Academia Brasileira de Letras, um cara extraordinário. Depois tiveram diretores incríveis, o Edenilton Lampião, o Eduardo Araia, o Luiz Pellegrini,
que teve a primeira livraria no Brasil desses assuntos, a Zipac, lá em São Paulo. Maravilha! Então, foram eles que ousaram a trazer uma série de conhecimentos que eram taxados de malucos. E aqui diz o Luiz Pauwels, né? Ou Pauwels, não sei como se pronuncia, coautor do Despertar dos Mágicos. Aqui na imagem é o Jacques Bergier. Repito, o fantástico, a nossos olhos, não é o imaginário, mas uma imaginação poderosamente aplicada ao estudo da realidade descobre que é muito tênue a fronteira entre o maravilhoso e o positivo, ou, se preferem, entre o universo visível e o universo invisível. Existe talvez um ou vários universos paralelos ao nosso. Creio que não teríamos empreendido esta tarefa se, no decorrer da nossa vida, não tivesse acontecido sentirmos-nos realmente, fisicamente, em contato com outro mundo. Então, o que eles trouxeram, anos e anos publicando seus livros e na revista Planète, lá na França, foi fruto de pesquisa, experiência, uma coisa empírica. Então, é baseado neste contexto que eu vou trazer uma série de informações para vocês, ok? Muito bem. Pegando o gancho do eclipse. Eu sempre comento que eclipse é um atalho no tempo. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Por quê? Você sabe que antes os calendários solares e lunares, eles eram contados conjuntamente. O calendário solar tem a ver com as 4 estações do ano, os 2 solstícios, os 2 equinócios. E o calendário lunar tem a ver com as 4 fases da Lua. Então, cada semana de 7 dias perfazem 28 dias, não é? A fase nova, crescente, cheia e minguante. No eclipse, em poucas horas até minutos, todas as fases da Lua acontecem. Então, eu percebo que, na minha concepção, a Lua é um grande amplificador de frequências aqui para o planeta Terra. Ela mexe muito com o corpo emocional. O corpo emocional tem a ver com as águas, tá? E ela mexe com o nosso fluxo sanguíneo, inclusive com o ciclo menstrual feminino, com as marés, com a seiva das plantas, com o psiquismo e com uma série de coisas. Então, dentro do que eu vou mostrar para vocês, compreendendo este mundo como uma matrix, como um simulador, quando ocorre um eclipse, é como eles pudessem alterar uma série de informações aqui para essa programação. Então, como eu estava dizendo, a Lua influencia o fluxo das marés, os líquidos no organismo, sangue, ciclo menstrual, humores e psiquismo, a seiva das plantas, colheita e plantio. Na antiguidade, eles se baseavam nisso, né? Gurdjieff, um grande estudioso, filósofo, pesquisador armênio, ele dizia existir lá na Lua um laboratório e que a Lua se alimentava da energia psíquica dos viventes da Terra. E isso, de algum modo, era processado nesses lugares, lá na Lua. O processo de aquecimento e crescimento da Lua está em íntima conexão com a vida e a morte sobre a Terra. Todos os seres vivos liberam, no instante da morte, certa quantidade da energia que os animou. Essa energia, ou o conjunto das almas de todos os seres vivos, plantas, animais, homens, é atraída para a Lua por um eletroímã colossal e leva-lhe o calor e a vida de que depende seu crescimento, isto é, o crescimento do raio de criação. Na economia do universo, nada jamais se perde.
E quando uma energia terminou seu trabalho num plano, passa a outro. Na atualidade, a Lua se alimenta da vida orgânica na Terra, se alimenta da humanidade. Se a evolução alcançasse um número de homens superior a essa porcentagem, este feito seria fatal para a Lua. Se conseguimos desenvolver em nós mesmos uma consciência, uma vontade, então não será possível fugir do poder da Lua. Então, uma das coisas que nos mantém nesse jugo é a ignorância, não é? Então vejam, né? A Lua ela é distante da Terra 384.042 quilômetros. Uau! Ela parece tão perto, não é? E o Sol, 149.600.000 quilômetros. Puxa, como ele parece tão próximo, né? Nos aquece assim, a flor da pele. Enfim. E se diz que a Lua, sobretudo no eclipse, ela é 400 vezes menor que o Sol e, por estar 400 vezes mais próxima da Terra, parece ser do mesmo tamanho. Interessante que nós vemos sempre as mesmas estrelas se movimentando. E apenas a Polaris está no mesmo lugar, ou a estrela do norte, ou a estrela polar. E sempre o que a gente vê são cálculos que geram imagens do espaço, isso, aquilo, e não fotos. Em inúmeros slides eu estou dando os créditos embaixo de onde eu retirei imagens, textos e onde eu pesquisei. O pesquisador André de Pierre, ele tem feito vários webinários muito esclarecedores, num preço extremamente acessível. Eu tenho a honra de há muitos anos escrever para a revista Enigmas. Eu tenho lá uma coluna sobre astrologia e acompanho de perto, né, a dedicação dele. Então, vocês podem se aprofundar melhor, ok? Muito bem. Conta-se que não existiu só essa nossa Lua no céu. Os sumérios, de onde vem toda a nossa história, né, lá da Babilônia, onde foram encontradas milhares de tabuinhas de argila, né, inscrito cuneiforme, e algumas tantas ainda não foram traduzidas. O que eles contam? Que Kingu era o nome que os sumérios davam à Lua, que era satélite de Tiamat. E na batalha celestial, alguns satélites de Marduk atingiram Tiamat. E ela era um planeta aquoso, muita água. Né? E nesta colisão, a Kingu, que era um satélite de Tiamat, saiu de órbita. Uma parte de Tiamat se transformou no planeta Terra e grande parte dos pedaços, dos estilhaços de Tiamat viraram o cinturão de asteroides que tem entre Marte e Júpiter. Que até hoje lá existe, porque Tiamat ficava nesse posicionamento, não é? Mais tarde, no período Mioceno, se fala sobre a lua Kenos, que já não era a Kingu. Muitos dizem que por conta da Batalha de Órion, que houve muita destruição, inclusive o cinturão de Kuiper tem a ver com vários e vários planetas que foram destruídos, né? Que fica ali no limite do nosso sistema solar, onde o Plutão está ali colado, né? Então diz que essa lua Kenos era uma nave
de Andrômeda, que participou dessa guerra de Órion e que ficou aqui para monitorar a Terra, onde essa Terra virou um exílio para as pessoas envolvidas nessa grande guerra celestial. E se conta que essa lua Quenus, ela explodiu num determinado momento e que alguns atlantes fugiram do cataclisma. Foi uma coisa extraordinária. E que a Suramaia veio para o Peru e depois lá para o Equador e se refugiaram na Cueva de los Tayos. E que um grande período não houve lua no céu. Isso está escrito em vários livros da doutora Ruth Sotomayor. Infelizmente, ela faleceu esse ano. Uma catedrática, uma estudiosa. E ela fez muitas pesquisas sobre as histórias andinas. E neste livro, É o Mensaje Oculto de los Libros Líticos Andinos, ela conta essa história. Tudo isso escrito em pedras. Não é viagem, não. Então, houve uma época que não teve lua no céu. E depois chegou essa nossa lua, que eles chamavam de Selene. Na mitologia, eu vou depois, quando eu for contar a história dos eclipses, eu vou contar sobre Selene. Então, aqui está muitas coisas envolvendo a Cueva de los Tayos. Aqui é a entrada. Essa entrada, essa luz é lá em cima, né? E aqui é o fundo. Lá é completamente escuro. Para você chegar lá embaixo, são 70 metros. E para você chegar até lá, a entrada, uma das entradas da Cueva de los Tayos, são 800 metros de altitude, no meio da selva equatorial. E quem descobriu isso foi através dos índios que contataram o padre Crespi e também o Juan Moritz. Vejam aqui, o padre Crespi recebeu várias prendas, porque ele era muito amoroso com os índios, ajudava muito os índios. Olha isso aqui encontrado na Cueva de los Tayos. Uma coroa de ouro que cabe praticamente 3 cabeças humanas. Só em 1860 que houve o primeiro registro da Cueva de los Tayos. Esses índios Shuar eram os guardiões. Então, como eu disse, isso está numa altura de 800 metros e a entrada vertical, que você tem que descer 70 metros. E daí, isso despertou a curiosidade do mundo, né? Da NASA. E houve uma expedição, que é a missão britânica equatoriana, em 76. Inclusive, Neil Armstrong veio. E o Van Daniken também, aquele escritor. Olha que impressionante este instrumento de ouro perto do padre Crespi. Olha aqui uma placa de prata, aqui no cantinho uma de bronze. Olha-se aqui essas de ouro, com um monte de história, com um monte de coisa aqui gravada. Tudo isso foi confiscado. Quando o padre Crespi morreu, onde ele morava aqui era um museu, né? No dia seguinte, um grande caminhão, ou vários caminhões, chegaram ali, retiraram tudo e botaram fogo no museu. Impressionante. E também quem descobriu tudo isso foi o Juan Moritz. E o Van Daniken lançou um livro, O Ouro dos Deuses, como se ele tivesse descoberto, e não foi. Sabe? Então é impressionante como existe, às vezes,
essa desonestidade intelectual, né? Não desmerecendo as pesquisas do Van Daniken, mas aí ele deu uma grande mancada, não é? Mas o livro dele tem muitas informações. Então veja, mas será que isso é verdade, esses escritos, essa história de lua, né? Então observem. É mais fácil explicar a inexistência da lua do que a sua existência. Este é um pesquisador do Instituto Smithsonian, tá? Esse instituto, ele deu várias mancadas, inclusive destruindo vários esqueletos gigantes, como nós já vamos ver. Mas eles têm muita informação lá, muita informação. E tem um livro chamado Quem Construiu a Lua. A sincronicidade da geometria e matemática entre Sol, Lua e Terra não se aplica a outros sistemas. É isso que eu falei para vocês. Como é que 3 corpos de tamanhos diferentes e de distâncias diferentes parecem do mesmo tamanho? E vejam, a questão de leste e oeste. Hoje em dia o Sol nasce no leste e se põe no oeste, não é mesmo? Pois então, no túmulo de Semut, arquiteto da rainha Hatshepsut, o painel no teto está com a ordem inversa ao Sol meridional. Por exemplo, Órion aparece a oeste de Sírius e não a leste. Estranho, não é? Desde que o Egito se tornou reino, 4 vezes neste período o Sol nasceu contrário ao seu costume. 2 vezes ele nasceu onde agora se põe, e 2 vezes ele se pôs onde agora nasce. Heródoto, um grande historiador, escreveu isso. Os chineses dizem que somente após o estabelecimento de uma nova ordem das coisas que as estrelas passaram a mover-se de leste para oeste. 7 dias antes do dilúvio, o Santíssimo mudou a ordem primitiva e o Sol nasceu no oeste e se pôs no leste. Isso está no Talmud. O Senhor de 2 lestes e 2 oestes. Isso está no Alcorão. Então, as coisas nem sempre foram na natureza ou naturalmente como é agora. Isso só é possível num ambiente controlado e simulado, como nós vamos ver. E tem mais. Em Josué, diz que o dia em que o sol parou. Então, Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amoritas nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Para isso ser evidente, teria que acontecer o contrário do outro lado do mundo, e tem registro disso. O dia em que o sol parou em Canaã foi a noite sem aurora nas Américas. Eu esqueci de dar os créditos, isso está no livro de Zecaria Sitchin. O frei dominicano Antônio de Montesinos e outros cronistas da história dos povos andinos contam desse evento extremamente inusitado, acontecido no reino de Titu e Yupanqui Pachacuti II, o 15º monarca em tempos do antigo Império Inca. Foi no 3º ano de seu reinado, quando os bons costumes foram esquecidos pelos homens e as pessoas se entregaram a todos os tipos de vício,
Foi neste tempo em que não houve aurora por 20 horas. O sol não nasceu naquele dia. Como isso pode ser? A não ser que tudo isso seja de fato controlado. Tem outras histórias também. Ano 600 a.C. na Judéia. No dia do enterro do rei Acás, ocorreu um distúrbio cósmico, uma comoção. O rei Acás, ele era muito injusto. Ele, inclusive, ofereceu um filho em sacrifício a Moloque e tudo isso, né? Então, ocorreu um distúrbio cósmico, uma comoção. O eixo terrestre mudou ou se inclinou, e o pôr do sol antecipado em diversas horas. Isso é descrito no Talmud, Midrashim, Hipólito em Isaías. O relógio de Acás, outra história também. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Vai e diz a Isaquias: assim diz o Senhor, o Deus do Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. O que significa? Desesperado, Ezequias, ele começou a orar para Deus salvá-lo. E Deus ouviu as preces dele, né? E vou te adiantar 15 anos. Aí o monarca disse a Isaías: faz um milagre que me dê a prova em como foi o Senhor que me curou, e que estarei em condições para ir ao templo daqui a 3 dias. Isaías respondeu: está bem, o Senhor vai dar-te uma prova. O que é que tu preferes? Que a sombra do relógio de sol, o relógio de Acás, avance 10 graus ou recue 10 graus? A sombra avançar, isso é o seu movimento normal. Faz antes que ela recue. Então Isaías pediu ao Senhor que fizesse isso, e com efeito a sombra recuou 10 graus no relógio de sol de Acás. Isso está registrado. E sobre alguns outros povos e alturas e dimensões aqui no nosso planeta Terra, será que isso é simplesmente uma bobagem? Em Gênesis diz: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Em Números. Também esta foi contada por terra de gigantes, um povo grande e numeroso e alto como os gigantes. Está também em Deuteronômio. Deuteronômio também diz: e também vemos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Os Emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso, alto como os gigantes. Hoje passará por Ar, pelos termos de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contendas. Os Emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso, alto como os gigantes. Aqui é a rainha Elizabeth visitando o Smithsonian, né, o Instituto Smithsonian, ela vendo um esqueleto que foi encontrado. Olha o tamanho do esqueleto. Foram destruídos centenas de esqueletos, né? E eles confirmaram a destruição, né? Foi lá no começo de 1900, porque a humanidade estava passando por um outro reset. E eles queriam
destruíram uma série de coisas da humanidade anterior. Vejam aqui. Até 1600, os humanos estavam sob outro script. Ali, entre 1700 e 1800, começou um novo reset, culminando depois, após o primeiro e o segundo conflito no mundo. Tem certas coisas que não dá para ser muito explícita. Então, olha aqui como eu vi pessoas altas. Olha aqui. Eu teria aqui centenas de imagens para mostrar para vocês, mas ia ficar muito longo, né? Mas vocês podem pesquisar. Vejo aqui um sultão. Olha o tamanho do sultão e o seu servo. Olha aqui também Ivan Markov. Olha o tamanho desse homem. Será que seriam genes recessivos dessa humanidade anterior? Olha aqui em várias partes do mundo. Tá vendo? E mudaram muita coisa no mapa, no mundo e também na história. Tá? Nem sempre o que a gente aprende é verdadeiro. Poucas pessoas já ouviram falar sobre a Tartária. Olha aqui que enorme era a Tartária, né? O território dela ali na Ásia Central, que se estendia desde o Mar Cáspio até as montanhas Urais e até o Oceano Pacífico, né? E era habitada pelos turcomanos e mongóis do Império Mongol. E eles eram chamados de tártaros. Eles eram muito altos também e muito, muito avançados. Esse aqui é um mapa da Enciclopédia Britânica de 1771. Ninguém fala sobre isso. Por quê? Porque houve um reset. Apagaram do mapa. Ali grande parte é a Rússia. E veja que foram encontrados gigantescos vasos de pedra nas planícies de Laos, na China. A teoria arqueológica convencional propõe que esses vasos gigantes eram usados para funerais. Porém, a lenda local diz que eles foram feitos para servir uma vasta civilização de gigantes que habitava a região nos tempos de Tartária. Olha os livros. Impressionante. Quem precisava de livros desse tamanho? Só pessoas muito altas. Isso também se deu no reino vegetal. Essa é uma foto atual de uma castanheira de 70 metros lá na Amazônia. Essa outra aqui eu não sei aonde é. Olha que coisa incrível. Uma sequoia, né? A sequoia maior que existe no planeta tem 115 metros. E olha quantas sequoias foram cortadas, né, na antiguidade. Olha o tamanho disso. E de onde será que vêm essas árvores tão gigantescas, né? Em que as outras parecem graminhas, né? Será que elas teriam vindo de árvores ainda maiores? Porque se tiveram gigantes na Terra, essas árvores deviam ser grandes. A gente não vê eles mostrando dinossauros comendo as folhas de árvores. Esses dinossauros eram enormes, não é? Aqui é a Torre do Diabo, lá nos Estados Unidos. Ela foi até usada num filme do Spielberg, né? Acho que foi em Contatos Imediatos, se não me engano. Isso aqui é feito de silício. Isso aqui provavelmente é um tronco de árvores tendo sido cortado. Aqui também, olha, em Asgard, Canadá. São até 2 troncos, aqui dá para ver um. Olha aqui, olha, como uma coisa está super, como se fosse mesmo sido cortada, né? Vocês já viram o filme Avatar, aquelas árvores gigantescas? E a lenda, a historinha João e o pé de feijão?
Será que isso é lenda mesmo? Olha aqui o Monte Roraima, impressionante. Não teria sido uma árvore gigantesca? Olha aqui quantos, chama-se formação mesa, né? Elas têm toda a impressão de terem sido troncos de árvores que foram cortadas numa época em que mudou o reset, resetaram a humanidade, houve outra história, houve uma mudança abrupta no ambiente aqui controlado. Olha essa daqui, isso aqui tudo é no meio do nada. Olha aqui, o Monte Conner e o Monte Kukenan. Olha aqui, lisinho, como se tivesse passado uma serra, um machado bem afiado. Olha aqui em Maranhão, aqui em cima é Maranhão. Aqui eu não sei onde é que é. Olha aqui na Austrália, impressionante. Isso aqui é alto pra caramba, esse pedacinho aqui. O que lembra muito as cascas de árvores, né? Isso aqui está petrificado, virou rocha. Olha como é aqui em cima. E se tiveram árvores gigantescas, também animais, não é? Olha aqui um felino numa rocha, um felino petrificado no Peru. Ah, mas como isso poderia acontecer? Um cataclisma de grandes proporções, uma mudança no campo eletromagnético, teria petrificado muitos seres. Olha que interessante alguns portais que existem pelo mundo. Aqui eu só estou mostrando 2, na verdade, né? Aliás, 4 que eu vou mostrar ali, mais 2. Aqui é o portal da Gávea, lá no Rio de Janeiro. Para chegar ali custa, hein? Olha que impressionante. E tem esse aqui no Peru, o Aramu Muru. Tá vendo? Será que eram portas mesmo e que foram petrificadas no cataclisma? Qual é o sentido disso no meio do nada, nas alturas? Olha aqui, essa porta é gigantesca, lá em cima, numa altura inimaginável, na floresta. Olha o tamanho das portas. São estruturas gigantes. Por quê? Será que existiram gigantes? Quem estuda a mitologia sabe dos gigantes da primeira geração, que foram eles que povoaram o mundo, não é? E será que houve um cataclisma e que cristalizou todo esse povo? Muitas pessoas dizem que isso é pareidolia, é quando a gente reconhece a imagem de humanos nas pedras, né? Mas tem tanta coisa tão evidente. Isso são apenas algumas imagens. São centenas e centenas, né? É impressionante. Olha aqui também a Pedra da Gávea. Tem até uma inscrição fenícia aqui falando sobre o rei Tiro. Olha que impressionante. E as pegadas encontradas em vários lugares do mundo? Aqui na África, aqui na Rússia, aqui lá no Peru, provavelmente, aqui na Índia. Olha que impressionante. Até que veio outro reset, lá naquela época em que a Tartária ainda existia e que eles tinham uma tecnologia avançada e coisa e tal. E veio o Mudflood, que é uma avalanche, uma enchente de barro, de lama, escondendo muita coisa. Vejam aqui uma estrutura que já é antiga, construído em cima de várias estruturas lá embaixo. Isso tem em várias partes do mundo, mas em várias partes. Olha aqui. Tá vendo aqui o topo de uma casa? Olha o que tinha aqui para baixo dela. Olha aqui, que parede enorme. Aqui também, olha o Mudflood, como enterrou um monte de coisa. Olha aqui, ó,
uma cidade moderna, isso aqui é dos anos 50 até, ou até antes, mas uma cidade moderna construída em cima de estruturas que já existiam. Por que isso foi enterrado assim? Né? Não sabemos. Então, para a gente ver que a história não é exatamente como nos contavam, os mapas antigos mostram uma geografia diferente. Aqui é o mapa de Urbano Monte, de 1570, onde eles mostram o centro do mundo sendo o Polo Norte. Olha aqui a estrela Polaris, tá vendo? E aqui os continentes da Terra envolvidos ao redor do Polo Norte. E aqui também o mapa do Eratus Mercator mostra a mesma coisa. Os continentes, esse monte aqui no centro da Terra, e isso aqui era guardado pelos hiperbóreos, os povos além do norte. Impressionante. Tolkien usou o termo Terra-média, porque nós vivemos na Terra-média, como nós vamos observar, né? Segundo essa visão das coisas, não é? Pesquisem, reflitam e analisem. Olha aqui o mapa, né? Esse aqui de baixo é de 1606. Olha que impressionante. A Terra também aqui, olha, com o Polo Norte oco, ela toda circundada por gelo, delimitando a nossa Terra. Aqui é a mesma coisa. Esse aqui é o mapa de Mercator. Olha que impressionante. E nesses mapas antigos, a Antártida não era coberta de gelo. Olha aqui. E ela grudada na América Latina. Olha aqui o Brasil. Tá vendo? Nosso Brasil aqui. E olha aqui, ó, grudada, grudada, grudada. E tinha, olha aqui, ó, montanhas. Tem mapas que tem até, eles desenham os seres que viviam lá. Olha aqui também, tudo verdinho, né? Aqui também, olha. Aqui grudada de novo, ó, América Latina. Olha aqui o Brasil. Aqui também, olha. América Latina grudada na Antártida, tudo, não era gelo aqui. Aqui é a Patagônia. Na expedição de Fernão de Magalhães, ele descreveu gigantes na Patagônia. Patagônia é patas grandes, pés grandes, né? Então, olha aqui o desenho nos mapas. Um cara gigante perto de uma pessoa normal. Olha aqui, ó. Gigantes, reis gigantes, estão vendo? Houve uma outra humanidade. Houve uma outra formação da Terra. Aqui também o mapa de Pires Reis. Olha aqui a América do Sul grudada com a Antártida. E não tem gelo aqui. Aqui também, olha, tudo verde. E a América do Sul grudada com a Antártida. E aqui, olha, no mapa atual, a gente vê a Austrália aqui, tá vendo? E ela é muito próxima aos limites, digamos, aqui da Terra, né? Olha aqui a Antártida aqui embaixo. Aqui é a América do Sul distante da Antártida, né? Mas nos mapas antigos não. A Austrália está muito perto da barreira de gelo. Tá vendo aqui? Bem diferente do mapa moderno. Isso aqui é lá na Austrália. Por que isso aqui tudo é cercado e você não pode ir além? Hã? Você não pode, é proibido. Essas cercas e tem é tudo monitorado e tal, não pode ir. E também você não pode ir para a Antártida. E no Polo Norte, você só pode se aproximar 3 milhas do Polo Norte verdadeiro. Tá? E na Antártida,
houve um tratado, não é? Mas antes de ser proibido ir lá, você só pode ir com autorização. Se você tiver um barco equipado, você seria um cientista independente, você não pode fazer pesquisa lá. É toda cercada militarmente. Eles destroem o seu barco, eles te prendem. Não pode. Por quê? Então, antes disso, houve a expedição do almirante Richard Byrd à Antártida. Foi um marco na exploração polar, envolvendo várias expedições entre 1928 e 57, com destaque para a Operação Hang Jump, que foi de 46 a 47, que deu muito o que falar, que tem uma história muito mal contada do que foi o que aconteceu lá verdadeiramente. Não vou entrar nessa seara, porque é um assunto muito delicado. Realizando o primeiro voo sobre o Polo Sul em 1929 e liderando a maior expedição naval e aérea à Antártida na época. Hoje em dia, as viagens ao Polo Norte e Antártida não podem ser feitas nos convés e são limitadas. Por quê? Será porque eles te levam para um outro lugar dizendo que você está na Antártida ou no Polo Norte? E o almirante Byrd diz que está, sim, a explorar-se uma tremenda vastidão de terra, além das muralhas de gelo. Olha aqui o navio que ele usava, como era na época, era o que tinha de mais moderno, né? Mas a coragem desses caras, né? Uns guerreiros mesmo. E aqui é a tradução do que está escrito. Resta no mundo hoje uma área tão grande quanto aos Estados Unidos, que nunca foi vista por um ser humano e que está além do polo, do outro lado do Polo Sul da pequena América, que é isso aqui, ó. Ele está se referindo a esse pedaço aqui. Ele foi lá, ele viu, mas tudo foi proibido de ser divulgado. Aqui no Google Earth, é uma caverna lá na Antártida, tá vendo? Isso aqui cabem 3 aviões gigantescos na entrada dessa caverna. Impressionante. Aqui as pirâmides na Antártida, né? Porque para fotografar o mundo, eles mandam fotógrafos especiais em todas as partes do mundo, né? Por isso que tem essas imagens. Olha aqui as muralhas de gelo, que, segundo essa teoria, circunda toda a nossa Terra e que existem outras terras além das muralhas de gelo e que numa antiguidade não existia isso. Essas muralhas foram feitas após um grande reset porque os reinos estavam se comunicando e eles impediram essa comunicação. Ok? O almirante Byrd, ele fez vários caminhos, e sempre se debatia nas muralhas de gelo. Então vejam, naquele mapa aqui de Mercator, por exemplo, que eu mostrei, tem o Polo Norte aqui e ele está direcionado a um local, né? Então ele está recebendo uma energia, um link, uma ligação de um outro ponto. Né? E tem aqui uma estrutura que muitos chamam de Monte Meru. Poderia ser o Nibiru. Nibiru não é um planeta, não está não sei aonde. Nibiru ou Monte Meru pode ser compreendido como uma grande coluna. Isso aqui é da mitologia hindu, nós já vamos ver um mapa maior, não é? Que sustenta todo o nosso planeta. Olha aqui, ó, a Lua e o Sol, e que vem lá do mundo intraterreno, um Sol que irradia lá embaixo. Olha aqui no mapa, olha, o Polo Ártico e o Monte Meru.
lá no Polo Ártico, e aqui vocês estão vendo uma energia, olha aqui uma coluna que sobe, igual isso aqui, olha, e que irradia energia para os 4 cantos da Terra. Seria por isso que não pode ir lá? Então, qual seria essa estrutura, né? Seria um sol interior aqui. Então, vamos ver aqui. Aqui em cima, nas águas de cima, estão os reinos celestiais, que controlam todo esse ambiente aqui. Tá? Aí tem uma barreira de frequência, ó, uma primeira barreira de frequência. Debaixo dessa barreira de frequência está tudo, o nosso Sol, a nossa Lua, as estrelinhas aqui passeando para lá e para cá, os planetas. Mas aqui, olha, é aqui dentro. E aqui está a estrela Polaris, entre a Lua e o Sol. O Sol e a Lua se mexem para lá e para cá, mas a Polaris nunca. Só a cada centenas e centenas de anos ela anda 1 grau, entendeu? Aí vem uma segunda barreira de frequência que foi criada artificialmente, porque antes havia uma ligação mais próxima com os reinos celestiais. Mas, provavelmente, os Anunnaki e o governo oculto do planeta criou essa barreira de frequência para nos controlarem mais ainda. E aqui está a linha do nosso mundo. E abaixo de tudo, o mundo intraterreno, onde tem um Sol. Esse sim vai para lá e vai para cá. Esse sim manda energia para a Lua. Esse sim manda energia para o nosso Sol. Mas que história é essa de mundo intraterreno? Além de muitas pessoas já falarem sobre isso, e existem várias cavernas que levam para mundos internos, na mitologia também, aqui está Inanna Ishtar, quando ela desce ao mundo, ao submundo, que era da rainha Eregiscal, que era a irmã dela, e onde Enki é a Enki governa e mora. É a Enki, na Suméria, era um grande geneticista, cientista, que alterou o código genético do Neandertal para criar os Lulu Amelu, os Sapiens Sapiens, para serem escravos. Então, vejam ela aqui atravessando uma barreira de frequências. Olha os guardiões lá embaixo. Na medida que ela descia, ela tinha que se despir. Ela tirava sua tiara de rainha, os seus colares, o seu manto, até que ela chega lá embaixo desnuda. Esse mito é a descida de Inanna aos infernos. Tá? Então, isso está escrito nas tabuinhas. Existe um mundo lá embaixo. E vejam aqui uma imagem do Polo Norte, que é proibido chegar lá. Ele no centro da Terra, olha toda a Terra, os continentes em volta dele, aquele em maior abertura até. Essa fotografia é de 1967. 67, essa é de 68, essa é de 67. É muito raro de encontrar. Tá? E aqui se diz, é uma cópia de uma carta escrita em 1985 por Carl Unger. Ele era um tripulante do submarino U-209. Ele confirmou que a Terra era de fato oca e que eles haviam alcançado com sucesso a Terra habitada interna. Existem vários livros, né? Viagem ao Centro da Terra e tudo. E que é tido como ficção, né? Para que a gente não saia dessa ignorância. Então, como seria aqui a questão do Polo Norte, né? Então, nós vimos aqui as águas de cima, o reino celestial que está acima de tudo, aqui as águas de baixo, né? Existiria uma grande barreira de frequência que é chamada de domo e que isso engloba várias terras, vários reinos.
A nossa é a Terra-média aqui. Mas olha os outros aqui, além das barreiras de gelo. Então, aqui está o nosso céu, com as estrelas e os planetas, o Sol e a Lua, que não estão a bilhões de distância. Estão muito próximos. Aqui é a estrela Polaris, que recebe toda essa energia aqui, vinda do Polo Norte, e que vem ali desse Sol intraterreno, e que regula as fases da Lua e também o dia e a noite. É esse Sol que vai para lá e para cá, movimentando esses luminares. E aqui um desenho do Polo Norte, recebendo essa energia extraordinária do Sol intraterreno. Aqui os continentes em torno e aqui a barreira de gelo. Veja que é por isso que existem a aurora boreal, né? E por que a bússola só aponta para o norte? É porque dali vem uma energia eletromagnética brutal que sustenta todo o nosso planeta e os outros reinos também, e que faz a energia toroidal. Pesquisem isso também na internet. Energia toroidal. Todos nós temos e o planeta inteiro também. E existem mapas da cosmologia suméria e dos hebreus que também falam isso. Olha aqui as águas de cima, a barreira de frequência, o Sol e a Lua, né? E o Sheol, onde tem ali toda uma força que sustenta todo o mundo. Olha aqui. E a cosmologia suméria, da mesma maneira que as águas de cima, a barreira de frequências, dentro dela o Sol e a Lua, né? Olha aqui a nossa Terra, e tem outras terras além. Olha aqui a árvore da vida. Na cosmologia hindu que eu tinha mostrado para vocês, olha o Monte Meru, que está sustentando não só o nosso mundo, mas o mundo intraterreno e os mundos acima de nós. Olha na mitologia nórdica a grande árvore, né? A árvore Yggdrasil, né? Olha aqui a Gard, vendo? Olha aqui a Terra-média, olha o mundo intraterreno com a serpente que controla tudo. Então, aqui é um modelo cosmológico de várias culturas da antiguidade. No Egito também, olha aqui, tá? A barreira de frequências, os nórdicos, como eu acabei de mostrar, os hindus, os maias, os incas, os navarros, os índios americanos, os hebreus, mas essa aqui é a cosmologia da NASA. Tá? Então, ela foi criada quando terminou o segundo conflito, né, no mundo. E vários cientistas alemães ali daquela estrutura foram para a NASA, não é? Então, aqui começou uma grande mostragem de como eles querem que a gente veja as coisas, né? Enfim, só para saber a verdade é você pegando um foguete e indo, né? Por falar em foguete, vocês já repararam? O foguete vem subindo, 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 quando ele toma uma certa altura, ele faz isso? Por quê? Primeiro, porque tem uma barreira de frequências. E segundo, a exploração é querer atingir os outros reinos que estão além das muralhas de gelo. Então, essa questão da cosmologia heliocêntrica, da geocêntrica para heliocêntrica, veio a partir do século XV, 1500, né? Com Copérnico, Galileu, Kepler, Newton. Todos conheciam as coisas.
mas precisaram ser colocadas assim, uma outra vertente para o mundo. E aqui, eu tenho certeza que vocês nunca mais vão ver a Lua com o mesmo olhar. Dentro dessa teoria, deste olhar, a Lua, ela é um reflexo do nosso mundo e das terras além. Observem. Então aqui está a circunferência da Lua. Em azul está toda a nossa terra, que eles chamam de nosso reino. E aqui além são as outras terras, além das muralhas de gelo. Ok? Então tem o nosso Brasil e a América do Sul desenhada na Lua. Olha aqui o Brasil e as Américas, aqui os Estados Unidos, Canadá. Aqui a África. A África, até 1600, aquela grande parte desértica não existia. Existiam e reinos e pessoas e tanta coisa. Imagina quanta coisa tem escondida, não só debaixo de gelo, mas debaixo de terra, de areia. Olha aqui a Ásia e a Europa, né? Aqui a China, a Rússia. Olha aqui a Ucrânia, vários países. Olha aqui a Itália, inclusive com a botinha, né? Então, aqui seria assim. Aqui está a Lua, essas cores são várias cores para a gente perceber, né? Então, aqui seria o nosso reino, a nossa terra, né? Olha aqui os continentes, né? E aqui são o que está além da borda de gelo. Então, aqui de novo, ó, o nosso mundo, o que está além das muralhas de gelo estão aqui, ó. Tá vendo? Será que isso é possível ou é uma loucura? Olha aqui a Terra de novo. Os pontos escuros são as terras e os continentes, né? E aqui é o que está além, que a gente não sabe. Observem a Lua. Por que nunca se mostra o outro lado da Lua? Os chineses foram lá e não sei mais quem. Porque não existe o outro lado da Lua. A Lua, segundo essa teoria, é um grande refletor, um grande espelho, talvez de plasma, não sei, né? Que ao momento que ela é iluminada pelo sol interno, ela reflete toda a Terra e as terras além. Então, veja, né? Vamos indo no close aqui. Então, aqui é o que ela mostra, né? Hiperbórea no centro, com o polo norte, né? E aqui vejam os continentes aqui. Aqui se afasta mais um pouco, dá para ver a Europa, a Ásia. Se afasta um pouco mais, dá para ver aqui a Austrália, tá vendo? E os outros continentes vão surgindo. Olha aqui as terras além, ó. O que está de branquinho é o que está além. Aqui mais, se afastando mais, dá para perceber um pouco mais. Olha lá, né? Vai indo, aí já começa a ficar a nossa Terra-média, digamos, né? Começa a ficar um pontinho. Será que é um pontinho pálido no universo ou um ponto dentro de tantas outras terras, né? As terras infinitas, as terras além. Olha aqui embaixo, então, vai desaparecendo, né? Aqui também, olha lá. Aqui também. Aqui, nossa, quase não se vê. Aqui bem minúscula. Aqui já desapareceu, né? Aqui também quase não se vê mais nada. Então, veja, a Lua ela é translúcida. Será feita de plasma? Não se sabe qual material. Ela não é rocha sólida. Talvez ela não tenha sido sempre assim. Como nós vimos, teve a Lua Kingu, que os sumérios contam. Depois, ela, na batalha lá da Guerra de Órion, ela pode ter sido temporariamente uma nave
de Andrômeda, nesse formato que controlava tudo, depois ela passou a ser a lua Quenos, que explodiu, aí ficou um período sem lua no céu, e depois veio essa lua Selene. Então, na lua cheia, sobretudo, recebemos carga eletromagnética gigantesca. Então, é um movimento desse Sol interno que determina as fases da lua. Vocês sabem que na lua cheia o número de partos aumenta, os manicômios, os hospícios, as pessoas doentes ficam mais agitadas e mais alucinadas, as marés aumentam, o fluxo sanguíneo, o fluxo das seivas. Ela mexe com o nosso psiquismo, humor e líquidos. Então, aqui é um mapa encontrado no Havaí de 1907, com essa formação antiga. Vejam aqui a nossa Terra, né? Tem o Trópico de Capricórnio, o Trópico de Câncer, o Equador. Aqui tem as muralhas de gelo e outros mundos. Aqui também é um mapa desenhado neste sentido, né? A nossa Terra, o gelo, outras terras e mares, gelo, outras terras e mares e mais gelo. E tem coisas além. Então, a Terra ela é infinita. Não é o espaço que é infinito, que pode até ser o que tem ali no reino celestial, né? Mas as terras, elas são infinitas. Olha aqui um outro desenho que dá para explicar bem, né? Aqui está a nossa Terra, gelo, outras terras e vai ali por diante. Olha aqui também, ó. Tá vendo? Terras e terras e terras nessa terra infinita. É claro que isso é uma teoria. Você tem como provar isso? Não. Aqui está a barreira de frequência, que muitos podem chamar de domo, do que quiser. As estrelas, que sempre caminham na mesma posição, claro que vão mudando, 1 grau, não sei há quanto tempo, né? Mas sempre ali são as estrelas fixas, menos a Polaris, que não passeia, ela fica lá fixa. Aqui o Sol e a Lua, né? Aqui de novo a representação. Então, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas, e fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Aqui é uma foto muito antiga desse George Rainer. Olha aqui o oceano, as águas, gelo, e aqui parece água. É muito rara essa foto. E a gente vê aqui o reflexo na barreira de frequência, né? E a gente consegue perceber essa barreira de frequência. E aqui também conta sobre essa barreira de frequência. 4 aviões dos Estados Unidos voaram da Nova Zelândia para o McMurdo do Sul, né? Em 20 de dezembro de 55, e fizeram voos extraordinários sobre partes desconhecidas do continente até janeiro de 56, quando retornaram à Nova Zelândia. Esses voos provaram que as áreas do interior tinham um caráter inexpressivo, com uma cúpula de 13 mil pés, perto da latitude 80 sul e 90 este. Então, aqui já encerrando, né? Quem se movimenta é este Sol intraterreno, tá? Que manda energia para a Lua e para o Sol. E ele também movimenta outros reinos. Talvez por isso que a Terra seja tão importante para outros seres de outros lugares, porque é aqui que está, como chama-se a Terra-média, onde está toda a estrutura do mundo.
por conta dessa energia gigantesca que move tudo, não é? Então, a Lua seria um sensor de resposta frequencial, tanto é que mexe com os nossos humores, tudo aquilo que eu já comentei. Ela não é apenas um reflexo da Terra, mas um sensor de ressonância. Ela registra, amplifica ou responde às emissões energéticas vindas do Polo Norte, através do que ele é um canal que recebe ali do Sol intraterreno. Pode agir como espelho psíquico, refletindo o estado coletivo da humanidade. É um sensor que analisa o funcionamento do sistema, essa matrix. Tá? Então, o Sol intraterreno é como um ímã gigante, forma um campo eletromagnético fortíssimo na Terra, flui pelo buraco do Polo Norte, e o Sol próximo ioniza os gases da atmosfera, formando um plasma denso. Gente, tudo isso circula no éter. O éter é o quinto elemento. Vocês acham que a internet, sobretudo a 10G que já tem na China, numa cidade de 15 minutos, que eu já falei em outros vídeos, mostrei foto e tudo, não é? Vocês acham que não é através do plasma? Os cabos submarinos de fibra ótica e os satélites é para controlar as pessoas que usam a internet. Mas a internet, ela flui através do éter. Isso Nikola Tesla já sabia há muito tempo, né? Então é para controlar a gente. Então os átomos reagem à eletricidade da Terra, por isso as cores diferentes, identificação dos continentes e oceanos lá naquela imagem que a Lua projeta, não é? A Antártida parece mar porque está coberta de gelo, provavelmente um gelo artificial feito no último reset. Enfim, aparece até os outros continentes que estão submersos, né? Mura, Lemúria, Atlântida. Enfim. Mas o homem esteve na Lua. Existem inúmeros registros de que isso pode ter sido feito debaixo de uma piscina com tela verde no fundo, né? A começar, por que a bandeira tremula numa lua que não tem atmosfera? Eles explicam de tudo quanto é jeito, né? Todas as fitas das missões Apollo não existem. Sabe qual é a desculpa que eles dão? Que eles estavam sem fitas e elas foram reusadas. Como assim? Se um evento da maior importância para a humanidade, é porque hoje em dia, assistindo essas fitas, todo mundo ia ver o ridículo da encenação que foi. Mas você pode continuar achando. Eu não estou aqui sendo dona da verdade, hein? Eu estou trazendo elementos para que vocês pesquisem. Aqui está o presidente Nixon, de sua mesa, falando nesse telefoninho verde, olhando a televisão. Para vocês verem como era a tecnologia, os televisores nem eram de transistores, eram a válvula. Como é que ele vai estar falando através desse telefone com os caras lá na Lua, se ela tem toda aquela distância da Terra? Vamos pensar bem. Então veja, aqui está uma imagem holográfica, né, do nosso planeta. A terceira lei de Clarke. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Eu volto para o Jacques Bergier, o realismo fantástico. Eles nos mostram e manipulam o que a gente quer, o que eles querem que a gente veja, através da mídia, da ciência. A ciência virou uma religião, você não pode refutar. Desde 2020, então, é impressionante, né? E assim caminha a humanidade. Então, nós vimos hoje o outro lado da Lua.
eu sou isso, eu sou aquilo, eu acho que a verdade é essa ou é aquela, eu não sei. Eu não sei. Eu só sei que essa realidade não é como nos mostram. Por conta de tudo isso que eu apresentei para vocês e muitas outras coisas que eu não posso apresentar. Né? Digo a vocês, são anos e anos de pesquisa, de encarar situações que nos fazem além de querer se expor ou não ao ridículo, sabe? A verdade, quem é que sabe, não é mesmo? Então, meus amados, era isso que eu queria trazer para vocês. Essa situação misteriosa que vivemos aqui nesse mundo. Né? Nesse mundo que a gente não sabe nem para onde, nem de onde vem, nem para onde vai, onde existem guerras, brigas de facções que controlam a humanidade, onde a história é distorcida. Enfim. E nós estamos indo para um novo reset. Eu sempre venho dizendo que não existe momento mais importante no planeta Terra do que esse da transição dos sapiens sapiens para o transhumano. Eles estão nos desumanizando para justificar o transhumanismo. E nós estamos vendo alteração na alimentação, no comportamento, em tudo, já há décadas, e as pessoas não percebem. Estão virando marionete da esquerda e da direita. Eles estão pondo uns contra os outros porque o que eles querem é a tecnocracia. Então, observem, meus amados, observem. Não percam a sua conexão com a fonte. Não percam a conexão com a sua consciência, com o seu espírito, com a sua mônada. A verdade está aqui dentro. Parafraseando o professor Luiz Antônio Peixoto, a saída é para dentro. Investiguem, pensam, reflitam. Tá? Há mais mistérios entre o céu e a terra do que possa imaginar sua vã filosofia. Já dizia Shakespeare. Ok? Pensem, era de Aquário, Plutão em Aquário, Urano vai entrar em Gêmeos. Pensem. É a única saída. Eu agradeço a oportunidade e a confiança, mais uma vez, de vocês estarem aqui comigo. Peço sim que deem um like, é muito importante para o canal. Comentem, repassem. Mais uma vez eu digo, o que eu trouxe aqui são elementos de reflexão e pesquisa. Eu não estou fechando com nada. A única coisa que eu sinto é que o que nos mostram não é a real. Ok, meus amados? Então, um grande abraço de todo o meu coração e até breve.